Olá pessoal, boa noite. Pessoal, hoje a gente vai estar indo aí para os finalmente. Possivelmente se eu não conseguir terminar nessa aula, próxima aula, nossa última aula aí terminou, encerrou o conteúdo, tá bom? Então nós estamos caminhando aí para a finalização de conteúdo. É o seguinte, nós estávamos falando na aula passada quanto aos centros de distribuição, né? Que é aquela parte depois da produção aí é como fazer os nossos produtos chegar de forma rápida até os nossos clientes. Nós vimos a parte de localização, né? Como estar fazendo uma localização com base no que a gente já tem. Hoje nós vamos falar sobre alguns tipos. Quais são os tipos de centros de distribuição? Como eles funcionam. Beleza? Então vamos lá para a continuação. Eu fiz uma mudancinha aqui no nosso conteúdo, tá? Deu uma relida e deu uma melhorada. Então nós tínhamos parado aqui. Tinha até passado um exercício para vocês fazerem, né? E no caso da continuação aqui do capítulo, nós vamos falar um pouquinho desses centros de distribuição. Os centros de distribuição são aqueles locais, né, onde nós abrimos para mandar muitas vezes a nossa mercadoria e ele vai espalhar, ele vai revender, ele vai, de repente tem algum estado que é um centro mesmo, que eu mando grandes quantidades, vai ficar até lá e ele vai estar distribuindo. E lembrando aqui, né, que foi a mexida que eu dei, que são os tipos de estruturas escalonadas e estruturas diretas. São os dois tipos de estrutura de distribuição adotadas por uma empresa. As escalonadas, só para relembrar uma vez, né, uma rede de distribuição escalonada típica possui um ou mais armazéns centrais em um conjunto de armazéns ou centros de distribuições avançados próximos às áreas de mercado. Já as estruturas diretas são sistemas de distribuição em que os produtos são expedidos de um ou mais armazéns centrais diretamente para os clientes. Escalonadas, tem o grande e tenho vários outros menores em volta, vamos dizer assim, lá para o Nordeste eu tenho um grande e nas capitais do Nordeste eu tenho outros, né? Então vai tudo lá para essa central maior e depois eu tenho outros pequenos dentro das cidades que vai estar distribuindo. Já o direta, eu tenho um grande e do grande sai tudo, né? Como se eu tivesse só um no Nordeste e desse grande fosse direto para todas as capitais, tá bom? A descentralização de estoque aumenta quando necessário para atender níveis de disponibilidade desejados, tornando também mais complexo seu gerenciamento. Isso é lógico, né? Quanto maior o nível de produtos que você deseja mandar para o seu cliente, mais complexo o gerenciamento. Então, o objetivo inicial é prover rápido atendimento e alta disponibilidade para poder disponibilidade pode ser prejudicado pela ocorrência de pedidos incompletos, além do risco da falta de estoque. São maiores também os riscos de obsolescência, em função da estratégia adotada de antecipação de demanda. Então, esse objetivo inicial de tentar prover de forma rápida o atendimento e uma alta disponibilidade, né, acaba acontecendo o quê? Nem sempre eu vou conseguir atender tudo. Nem sempre eu vou conseguir mandar tudo que foi pedido. Ou eu vou ter que ter um estoque muito grande para atender a todo mundo e vai acontecer o quê? O produto pode ficar obsoleto, pode vencer, pode estragar, né? Então é complicado. Então, com o objetivo de viabilizar os sistemas de entrega direta, tem sido cada vez mais comum a utilização de instalações intermediárias de queda de carga. É aquela só que, vamos dizer, aqui em Birigui nós temos alguns pontos de queda de carga. Aí tem terceiro, no Mercado Livre, tem alguns pontos aqui que você pode ir lá e deixar, e uma vez por dia, a transportadora passa lá e deixa tudo, né? E pega tudo que tem lá. E não é nem da empresa, tá? Isso acontece muito. É um terceiro que tem ali
E aí, quem recebeu alguma coisa de repente não pode estar indo pegar na própria, né? Ou trabalha o dia inteiro, ou não consegue ter um endereço, de repente está ali, ele fica até mais tarde e disponibiliza esse ponto de distribuição aqui na cidade. É interessante. Elas permitem que, em alguns casos, os custos de transporte no sistema diretos sejam tão baixos quanto os sistemas escalonados. Tá bom? Centros de distribuição avançados são tipos de sistemas de distribuição escalonados. Seu objetivo é permitir rápido atendimento às necessidades dos clientes de determinada área geográfica, distante dos centros produtores. Além de buscar rápido atendimento, os centros de distribuição avançados possibilitam a obtenção de economia de transporte, visto que operam como centros consolidadores de carga, que é o que eu falei. Eu tenho lá um centro que eu posso estar pegando e colocando também alguma coisa para mandar para outro canto. Então ele vai estar fazendo ali coleta, às vezes que nem aqui, é que eu falei, esse centro aqui, que é tipo um centro avançado num cliente, num terceiro, ele ganha no quê? Ele tem lá o espaço, está sobrando, ele pode funcionar como um espaço tanto para receber quem está vendendo daqui para mandar para fora, quanto quem está comprando daqui de fornecedores de fora. Então faz ali. Então quem está querendo mandar, deixa lá. O caminhão da transportadora vai, pega tudo lá e deixa tudo que tem que deixar. E fica fácil, né? De estar consolidando. Só que isso muitas vezes, isso começou agora. Até uns 3, 4 anos atrás, isso não existia. Esse centro é da própria empresa. São armazéns, né? Pequenos, que funcionam só para queda de carga mesmo, para chegar, deixar ali, né? As transportadoras utilizam muito disso, uma filial ali, que quem quiser manda para lá, quem quiser transportar para outro canto, manda para lá, e o que tiver para Birigui está vindo pela transportadora para cá. Então isso é interessante. Transit Point, as instalações do tipo Transit Point são bastante similares aos centros de distribuição avançados, mas não mantém estoques. O Transit Point é localizado de forma a atender a determinada área de mercado distante dos armazéns centrais e opera como uma instalação de passagem, recebendo carregamentos consolidados e separando-os para entrega a locais e clientes individuais. Os produtos recebidos já têm um destino definido e podem ser imediatamente expedidos para o local de entrega. As instalações do tipo Transit Point simples necessitam de baixo investimento em sua instalação. Seu gerenciamento é facilitado, pois são executadas atividades de estocagem e picking. Seu custo de manutenção, portanto, é relativamente baixo. Os Transit Point permitem que movimentações em grandes distâncias sejam feitas com cargas consolidadas, que resultam em baixos custos de transporte. A operação do Transit Point depende da exigência de volume suficiente para viabilizar o transporte de carga consolidada com frequência. Deixa eu arrumar a frequência aqui, né? Regular. Então, o Transit Point, aqui no caso do centro de distribuição avançado, é normalmente feito pela empresa, tá? E lá tem um estoque, uma quantidade pequena, mas tem um estoque, tá bom? De produtos. A hora que chega um determinado pedido, ele vai mandar. Ali vai ter isso. Então, a carga, ela é consolidada, ela é completa com a quantidade que está saindo dali, daquele centro de estocagem, tá? Então, centro de distribuição avançada é isso. Eu acabei falando, eu acabei confundindo os dois. No caso de transportadora, não utiliza esse tipo aqui de centro de distribuição avançado, mas sim empresas que têm, vamos dizer assim, até aqui no interior eu tenho a Sadia. A Sadia tem um centro de distribuição avançado aqui, então só que ela tem, esse centro de distribuição tem uma quantidade de produtos aqui. E aí, a hora que são feitos os pedidos, são separadas as cargas e entrega direta para esses clientes, tá bom? Já o Transit Point, não. O Transit Point só vai ser um centro que vai chegar uma carga grande mesmo,
vai deixar tudo ali e depois vai ter caminhões pequenos que vão distribuir para Bilac, para Araçatuba, para Buritama, para Coroados, para Brejo Alegre, para as cidades aqui. Ele vai ser só um ponto de transição. Mas vai vir uma carga gigante, né, num caminhão grande, vai deixar tudo aqui e depois só despachar durante a semana o que foi vendido. Tá? Então é só, como o próprio nome diz, né, um ponto de transição. Tá? Então Transit Point é isso. Cross-docking. As instalações do tipo cross-docking caracterizam por envolver múltiplos fornecedores que atendem a clientes comuns. Cadeias de varejo são candidatas naturais à utilização de intensivado cross-docking desse setor. O cross-docking tem sido utilizado informalmente já há bastante tempo por várias empresas em seus armazéns tradicionais. A operação do cross-docking ocorre, por exemplo, quando a gerência de expedição procura atender a uma solicitação de emergência ou procurar preencher pedidos pendentes por meio de produtos que estão sendo recebidos, antes que estes sejam direcionados para a área de estocagem. Para que haja sucesso na operação de cross-docking, é preciso alto nível de coordenação entre os participantes, viabilizadas pela utilização intensa de sistemas de informação, como transmissão eletrônica de dados e identificação de produtos por código de barra. Além disso, é de fundamental importância a existência de software de gerenciamento de armazenagem, os chamados WMS, para coordenar o intenso e rápido fluxo de produtos entre as docas. O cross-docking docas cruzadas, né, em estocagem, é quando várias empresas se utilizam, às vezes, de uma e elas utilizam aquilo ali para estar distribuindo. Elas têm um rateio dos produtos. É muito difícil o cross-docking. Eu acredito que exista a existência, que é como se fosse um cross-docking, que é mais viável, tá? de um tipo um atacadista, um distribuidor local. Eu trabalhei numa empresa de distribuidora de produtos para panificação. Então ela é uma central aqui em Penápolis, no caso, e ela comprava de várias empresas, da Nestlé, da GC Lever, da Fermentos Itaiquara, tinha tudo que era para padaria, tá? Mas era um centro, como se fosse um centro de distribuição. Ela só comprava e revendia, é como se fosse um atacadista. Tinha vendedor que passava dia sim, dia não, nos pontos, tirava os pedidos, mandava para a empresa e a empresa pegava, montava e enviava. Então a empresa comprava direto caminhões fechados das empresas maiores, vinha, deixava aqui e quem fechava os pedidos menores eram esses, tipo um cross-docking. Que eu tenho esses, que nem se uma padaria quisesse comprar direto da Nestlé, que fazia alguns produtos que eram vendidos lá, como beijinho em lata grande, leite condensado em lata grande, mistura diversas, né? Ela não conseguia. Ela pedia para estar procurando diretamente o distribuidor. Então era essa parceria entre o distribuidor e a empresa de grande porte. Ele é o autorizado aqui. Então a própria Nestlé, ela não precisa estar investindo. Ela tem um distribuidor, que fica mais fácil. Para você ser meu distribuidor, beleza. Só você vai vender. Você vai pagar mais barato. Só que você tem que comprar uma quantidade X por semana, que eu vou estar te entregando. E todo mundo que procurar a nossa empresa, eu vou direcionar para quem? Para você. É um pouquinho mais caro? Necessariamente não, acaba compensando no frete na quantidade grande que eles compram. Para a Nestlé passar um vendedor de padaria em padaria de Birigui, de Araçatuba, era absurdo, a quantidade grande. Bares, restaurantes compravam, padarias, mercearias, todos compravam. Né? Boleira, doceira, todo mundo comprava. Então, essa empresa distribuidora local, ela consegue estar fazendo isso. Essa parceria, eu quero ser representante, eu já vendo aqui, eu queria estar fazendo esse. Eu já tenho várias empresas
e eu ofereço tudo que uma padaria quer. Então, é como se fosse um cross-docking. E aí tem ali um sistema, é lógico, avançado, e ele aproveita. Eu acredito que é muito melhor ter um parceiro local, esse distribuidor. No Brasil tem vários, tem a Martins, que é a grande, tem aqui em Birigui, tem alguns, tem a Masterpão, que faz isso, tem distribuidores de doce. Para quem trabalha nesse comércio, sabe que a pulverização, o atendimento dessas bares, mercearias pequenininho, a parte de, como falei, padaria, doceira, boleira, que tem, é muito difícil uma empresa grande atender todo mundo. Não compensa o frete. Para estar saindo lá de São Paulo, às vezes, ou de onde é que quer que seja, para sair distribuindo tudo. A mão de obra é alta. Então compensa ter esses parceiros locais que eles vão manter o estoque e eles vão fazer os pedidos e eles vão entregar. Isso é bem interessante, esse sistema cross-docking aqui. Merge in Transit. Merge in Transit é uma extensão do conceito de cross-docking combinado com sistemas de just-in-time. Ele tem sido aplicado à distribuição de produtos de alto valor agregado, formado por multicomponentes que têm suas partes produzidas em diferentes plantas especializadas. A operação Merge in Transit procura coordenar o fluxo dos componentes, gerenciando os respectivos lead times de produção e transporte, para que estes sejam consolidados em instalações próximas aos mercados consumidores, no momento de suas necessidades, sem implicar estoques intermediários. O Margin in Transit, o que acontece muito são em montadoras, que elas vão estar montando o produto, o carro, que nem tem, se eu não me engano, tem a Toyota aqui de Sorocaba, funciona assim, tem, eu acho que a Renault também funciona em Curitiba, tem algumas montadoras que elas não querem ter estoque, não querem comprar, mas tem a parceria com os seus fornecedores. Os seus fornecedores muitas vezes estão dentro da empresa, fazem parte da montagem. Então o que eles fazem? Só que muitas vezes não compensa ter a fábrica dentro da fábrica, né? Então eles têm ali um estoque um pouquinho menor, que são deles, e eles vão estar tirando e montando. E eles fazem esse contraponto. Ó, quando é que vai? Chegou o pedido, chegou coisa, eles têm essa coordenação para não faltar e não prejudicar os outros. É bem complicado, tá bom? O gerenciamento do Transit Point, porque se eu tenho 20 fornecedores, eu vou depender dos 20 fornecedores funcionar certinho. Imagina no Brasil, né? Esses 20 fornecedores trabalharem nesse fluxo produtivo. Ó, tá? Tem uma linha, tem uma esteira, e eu tenho na esteira, eu tenho 20 fornecedores montando o produto, e lá no final eu vou ter uma terceira empresa que vai distribuir, né? Que vai levar, que vai entregar aquilo que está sendo vendido. Então é muito complexo. Se eu tenho duas, três empresas que montam, é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu tenho 20 empresas fazendo a mesma coisa, o mesmo produto, isso aqui no Brasil não dá certo. No Japão, pode ser que dê aí, tanto é que tem o exemplo do Just in Time que funciona dessa forma. Tá? O Just in Time funciona assim. É uma forma de Just in Time, né? Bom, considerações sobre o estudo de localizações de instalações. As definições de localizações de instalações de uma rede logística, sejam elas fábricas, depósitos ou terminais de transporte, é um problema comum e dos mais importantes para o profissional de logística. Sua importância decorre dos altos investimentos envolvidos e dos profundos impactos das decisões de localização. As decisões de localização têm sobre os custos logísticos, caracterizados por um alto nível de complexidade e pelo intensivo uso de dados. Os estudos de localização atualmente disponíveis em novas tecnologias de informação permitem tratar os sistemas logísticos de forma efetivamente integrada. Primeira coisa, desde a escolha de uma fábrica a um centro de distribuição, você tem que pensar muito,
né? Onde você vai colocar. Porque depois que começou a fazer, não tem como pegar assim, ó, vamos colocar num caminhão tudo isso e levar para outro ponto. Investimento é alto. O centro ali que ficou tem que ser muito bem estudado o local. Né? Existem outras formas de estudar. O que eu passei ali em cima é um deles. Que ele é formado pelo custo de transporte mesmo, que é um dos que vão ter mais. Já quando eu falo em montar uma empresa, tá? Que nem ele fala aqui, né? A instalação de uma fábrica centralizada. Então, eu já tenho uma fábrica, vou montar uma filial, eu tenho que levar em consideração um monte de outras coisas, como a questão também de disponibilidade de mão de obra, matéria-prima, clientes, entre outros, tá? Bom, nós temos aqui então, quais são esses problemas principais? Estrutura dos problemas de localização. Os estudos de localização tratam do problema de minimizar os custos de uma rede logística, estando essa sujeita a restrições de capacidade das instalações, tendo que atender a determinada demanda e devendo satisfazer certos limites de nível de serviço. Então, primeiro é qual é o tamanho desse centro de distribuição que você vai fazer. Um barracão, né? Barracão de 100 metros quadrados dá conta ou precisam de 10 mil metros quadrados? Complexidade de dimensão dos problemas. Os problemas de localização possuem uma complexidade bastante alta, devido ao fato de a análise ter que lidar com um conjunto extenso de variáveis, de decisões que influenciam mutuamente. Atualmente estão disponíveis um grande número de ferramentas computacionais que tornam muito mais fácil as tarefas de modelagem e otimização do problema e de tratamento de grande massa de dados tipicamente presente nos estudos de localizações. A gente já viu aí, tem alguns, tem outros além daquele, como eu disse, tá? Organização dos estudos de localização. Os estudos de localização podem ser usados objetivos mais exploratórios quando se deseja avaliar o impacto de mudança do ambiente de negócio da empresa sobre sua estrutura de suprimento e distribuição. É o que chamamos de análise de cenário, tá? É quando a gente vai até lá o próprio local e vê se é viável, se não é, o que tem, o que... As análises paramétricas são também aplicações interessantes em que se estuda o impacto da variação sistemática de um único fator sobre as variáveis de interesse. O objetivo das análises paramétricas é o de quantificar relações relevantes para a tomada de decisão, pela construção de curvas paramétricas obtidas mediante várias corridas com o modelo. As ferramentas para a realização de estudos de localização disponíveis já há algum ano estão cada vez mais acessíveis. Então, que são ferramentas que vocês podem estar utilizando para isso. Existem empresas especializadas para estudo disso, hoje é cada vez maior. Vale a pena? Não custa nada pedir um orçamento para isso. Não é a sua área, não é o seu forte, então compensa terceirizar. O cara vai ter essa ferramenta, ele vai ter uma especialização, ele vai ter um conhecimento, ele vai ter um know-how, né, que é chamado, que é o conhecimento da área, ele vai poder te indicar, melhorar, fazer o estudo todo em cima disso. E ele vai te indicar, ó, aqui seria o melhor ponto devido a isso, dentro do que a sua empresa está precisando hoje, tá? Então compensa estar fazendo e terceirizando esse. Porque você às vezes não vai comprar uma ferramenta, só vai utilizar uma vez. Então não compensaria. Então compensa estar fazendo uma terceirização de pessoas nesse setor, tá? Ou você mesmo se especializar nisso, que hoje é uma das coisas que está em ascensão. Beleza? Na próxima aula a gente vai entrar aqui na parte de automação e armazenagem. Eu quero passar até alguns vídeos para vocês sobre isso. Tá bom? Deixa lá. Isso. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição de vocês. Caso vocês queiram já ir fazendo, eu não vou pedir nada hoje, tá? Vou pedir na próxima aula. Deixa eu voltar aqui.
já começar a estar fazendo essas questões, se tiver tempo aí, começa a estar fazendo, eu vou pedir para vocês entregarem na próxima aula, tá? Que aí vai ser a nossa última aula, que vai ser encerramento do conteúdo e do sistema aqui. Beleza? Qualquer dúvida, não esqueça que eu estou aqui à disposição de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.